Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Gemito. Hoje, temos uma convidada super especial que é referência quando o assunto é cultura pop coreana e K-pop. Ela é produtora de eventos, agitadora cultural e apaixonada por tudo que envolve o universo do K-pop. Com vocês, Kawane! Ela é responsável por criar experiências incríveis, conectar fãs e fortalecer a cena do K-pop na nossa cidade. Além de organizar eventos que fazem história, Kawane vive e respira a cultura coreana, trazendo sempre muita energia, criatividade e autenticidade para tudo ser o que faz. Então, preparem-se para um papo inspirador sobre música, dança, fandoms e, claro, muito K-pop. Kawane, seja muito bem-vinda ao podcast Gemito. Fala, meus caros e meus queridos, meus amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu estou com ele, com o meu ilustre professor André. Dale, pessoal. E bom, pessoal, estamos recebendo uma convidada muito bacana, estamos recebendo a Kawane. Oi, pessoal, boa noite. Seja bem-vinda, Kawane, é uma grande honra estar recebendo você aqui no nosso podcast. Fico muito feliz que você aceitou meu convite, sei que a gente marcou com muita antecedência esse episódio, né? Mas que bom que deu tudo certo hoje. E para começar o nosso bate-papo, vou te perguntar, né? O que te inspirou você criar esses eventos relacionados, né, a esse universo do K-pop, dos doramas e tudo mais? Primeiramente, boa noite, obrigado pelo convite, né? Muito honrada. Então, eu me tornei ARMY e dorameira ali no finalzinho de 2022. E aqui na minha cidade de Curitiba, eu não conhecia muita gente que fazia, né, eventos assim, era bem escasso. E quando você começa a fazer parte do mundo do K-pop, dos doramas, você quer estar conhecendo pessoas, você quer estar engajado naquele meio, né? E participar e tal. E daí eu pensei comigo, bom, se não tem, vamos criar, né? Vamos fazer novas amizades. E daí conheci pessoas que falavam, ai, Cal, eu não saio porque eu não tenho amigas dorameiras, não tenho amiga ARMY. Né? Então, o grupo em si foi mais pensando nisso, fazer o pessoal se unir, criar novas amizades e estar naquele meio ali, porque o nosso público é um público de 25 mais, né? Aquele público que já é mãe, já é dona de casa e tal, então não tem muita amizade com outras pessoas desse meio. Então o grupo veio mais para poder unir todo mundo e se divertir junto no mesmo no mesmo amor ali que a gente tem pelos nossos idols e dramas favoritos. Legal, legal. E me diga uma coisa, esse grupo, assim, você começou como se fosse, tipo, um grupo de amigas? Ou você foi conhecendo gente nesse meio e tudo mais, montou ali, foi conhecendo pessoas, se juntou todo mundo num grupo do WhatsApp e aí começou os eventos? Como é que foi isso? Eu fui ADM de um outro grupo, né, que começou no ano passado. E daí eu fui conhecendo pessoas e tal, fui fazendo amizade, fui expandindo o conhecimento do pessoal aqui da cidade que também gosta. E por um motivo meio pessoal, eu acabei saindo desse grupo e falei, bom, vou fazer o meu, né? O meu próprio, com a dinâmica, com os meus valores e tal. Então, fui lá e criei. E ainda descobri muito mais pessoas daquelas que eu já conhecia, né? Que eu já tinha um contato ali com o Beer Arms, que agora é o meu grupo meu mesmo. Legal, bacana, muito interessante. Professor André, gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo? Claro. Então, assim, eu não sou muito acostumado com as terminologias, né, e tudo mais. E assim, esse grupo, ele é só de um dorama em específico ou reúne todo mundo que é fã de vários doramas? E qual que é esse sentido daí que você falou do ARMY? Seria tipo um grupo ali de pessoas? O ARMY é o fandom do BTS, do grupo BTS. Coreano BTS, acho que já deve ter ouvido falar. Já, sim, sim. Então, o ARMY, o grupo, o BARMYs é voltado ao BTS, ao eventos dos meninos, né, onde a gente se reúne para comemorar aniversário, data de aniversário debut, data de aniversário do fandom mesmo. Né, às vezes nem precisa ter uma data específica para a gente poder, né, se reunir. Mas
Ali o B-ARMYs é voltado para o BTS. Mas de vez em quando a gente também faz os encontrinhos, assim, um restaurante para conversar sobre nossos doramas favoritos, né. Aí todo mundo começa a assistir um dorama novo junto, então a gente sai e vai para o restaurante para poder debater o assunto daquele dorama em questão. Legal. Isso é isso é bem bacana, isso é bem legal, assim, porque eu lembro na época de faculdade, o professor deve se lembrar. Eu não sou, um especialista em doramas, né, eu confesso que eu comecei a assistir alguns na época que a gente entrevistou a Bruna, assisti agora também Uhum. aquele, agora me fugiu o nome, acho que é de Cara no Amor, acho que é alguma coisa assim, que a menina pega um furacão e vai parar na Coreia do Norte, eh, Ah, é a Pousando no Amor. Pousando no Amor, isso, desculpa. E achei legal, assim, é interessante, né, até pra ver como é que funciona a Coreia do Norte, porque eu estava esse tempo atrás eu estava pensando como é que funciona as coisas da Coreia do Norte, e aquela série retrata um pouco isso, né, eu achei legal. Claro que não podemos esquecer, né, professor, Round Six, né. Round Six, pô, é um dorama, não deixa de ser, né, pô, é show de bola, né. Eu gosto muito de Round Six, né, Netflix, claro que esse aí todo mundo acho que já assistiu, Batatinha Frita 1, 2, 3, é épico, né. Eu E, tô devendo a segunda temporada. cara, assista, tá muito top, muito show, muito legal. Uma série ali E ainda eles vai fizeram. vir a segunda o Round Six ainda ele vai vir uma segunda parte da segunda temporada, então ainda vem muito mais por aí. E Então eu vou dar um a gente tempinho acha pra que acabou por aí, então ainda vem mais. Vem mais e olha, tá muito legal o trabalho que a Netflix fez em cima do Round Six, né. A Netflix ela tem muitos doramas também, é bem legal isso, né, mas realmente cresceu muito, né. Eu confesso, assim, que eu sou muito americanizado ainda, né. A Thalita mandou uma perguntinha aqui pra gente, deixa eu perguntar aqui. Tem uma ela qual que é a sua opinião sobre pessoas com as pessoas 25 mais que agem com euforia de modo que desrespeita e invade o espaço pessoal de um idol ou ator, não sendo etarista jamais. Assim, eu penso que tudo que é demais, é exagerado, não faz bem, né. A gente tem que amar, a gente tem que gostar, tem que respeitar o trabalho deles e a vida pessoal deles também, né, querendo ou não são seres humanos, então eu penso que tudo que é demais não é bom. Eu particularmente não concordo muito com pessoas que: "Ai, é o meu idol favorito, ele não pode casar, ele não pode ter família, ele não pode namorar, ele não pode ter uma vida normal, porque senão vai ser cancelado". Não, eu acho isso extremamente, como que eu posso dizer, infantil da parte das pessoas, né, porque não é porque são idols, por são atores, né, que são nossas propriedades, eles também são seres humanos, eles também precisam ter o seu espaço pessoal, sair num restaurante com os amigos, poder comer, né, sem ter uma pessoa ali com a câmera gravando na cara dele. Realmente não concordo, acho que ainda tem muita gente que tem essa falta de respeito e precisa ter essa conscientização de que também são seres humanos além de artistas. Com certeza, eu também sou dessa opinião, né, e essa questão também, assim, de uma chega num nível de idolatria que eu já particularmente não gosto, assim, que eu acho que, pô, tipo assim, cara, legal, é o seu ídolo e tudo mais, mas quando chega num nível, assim, muito acima. Eu já acho que também não fica muito legal, assim, porque já fica uma coisa assim, nossa, a pessoa sonha, vive pensando no cara, e o idol às vezes não sabe nem, pô, não sabe nem quem é a pessoa e tal, né. E vamos falar um pouco dessa nomenclatura, né, você comentou ali do ARMS, eu tô totalmente por fora, né, eu sou do rock, eu sou da de uma outra vertente, é totalmente diferente, e agora que eu tive um pouco mais de contato justamente para gravar esse podcast, mas vocês têm uma nomenclatura. O que que é um idol, primeiramente? É um ídolo? É isso? É a versão americana de idol? Isso, o idol é aquele cantor da boy band, né. No caso aqui, ó, deixa eu mostrar pra você. Meu banner do Suga, é o banner que eu uso dos EVs, ele é o idol do BTS, é o rapper do BTS. Foi ele que gravou a música da Copa ou não? Se me corrija se estiver errado, ou não? Não, o que gravou a música da Copa foi o Jungkook. Tá, legal. Essa música eu gostava de Fiquei. Foi sensacional, né, expandiu os horizontes da Coreia num nível absurdo, o JK abrindo
a Copa do Mundo. Foi algo que até quem não gosta de dorama, quem não gosta de K-pop, quem acha, né, que tem um pouco de preconceito, não tem o que reclamar, porque a abertura da Copa foi incrível com ele. Legal, legal. E você, quero saber do professor. Professor, assistiu um dorama, você gosta? A vez que eu cheguei mais perto desse universo foi há muito tempo atrás, há uns 10, 12 anos, e estava começando a fazer sucesso no K-pop, uma banda chamada Big Bang, e estava começando a estourar aqui no Brasil, é 2NE1. Sim, foi o que eu mais vi, eu vi lá uns videoclipe e depois nunca mais acompanhei. Legal. O Big Bang ainda é um dos atores do Round Six, né, vai me fugir o nome dele. O do cabelinho roxo lá, esqueço o nome dele, ele é desse grupo. Eu não acompanho muito o grupo deles, porque eles já são uma geração mais antiga e não que não goste, que eu ache ruim, mas é que eu não acompanho eles mesmo, mas são os pioneiros ali. E uma dúvida, você deve saber me responder. Hype Filme é coreana ou é japonesa? Hype Filme. É, aquele desenho que passava no SBT, que tinha a banda das 2 meninas, que era uma roqueira heavy metal e tinha uma que era a Patricinha. Passava no SBT, elas eram japonesas, né? Ou não? Me corrija se eu tiver errado. Japonês, nossa, eu adorava aquele desenho. Nossa, era apaixonado. Nova onda japonesa. Nossa, como eu gostava daquele desenho, eu achava sensacional aquele desenho, era épico demais. Mas falando um pouco aqui, abrindo pra gente falar sobre o universo K-pop Dorama, então explica pra gente, primeiramente, pro pessoal de casa, né, que o nosso podcast não é sobre os K-pops, cada episódio a gente traz um convidado diferente, até pro pessoal de casa entender o que que são os doramas e o que que são os K-pops, né, o que que define um dorama e o que que define um K-pop. Sei que essa pergunta é básica, mas às vezes o pessoal de casa aí não sabe. Até eu realmente fui descobrir há pouco tempo atrás, né? O que que é um dorama? Pra mim mas é novela dos. Não é bem isso, né? Eu gostaria que você explicasse pra gente o que que é um K-pop e um dorama. Os doramas, eles são as novelas coreanas, né, o que é que passa na Globo, as novelinhas de 9 horas da noite, no SBT, na Record, pra eles são os doramas, né. São minisséries, mini-novelas, esses são os doramas. Pra gente são, são feitos em episódios, né, diferente das nossas novelas aqui. E o K-pop são os grupos, é o meio musical. Então, é BTS, Stray Kids, AT, o G-Dragon, esse é o K-pop. Mas é tudo. Tu tem que ser da Coreia, tipo assim, uma novela japonesa já é um dorama. Já é um dorama, daí a gente chama, eh, como que eu posso dizer? Porque os termos mudam, né. Na Coreia são os K-dramas, na China são os T-dramas, né, na Tailândia T-drama, Japão K-drama, então vai dando uma mudada aí pra todo mundo entender qual que é de cada país. E como é que foi pra você, por exemplo, como é que foi teu primeiro contato com isso? Por exemplo, você teve alguém que apresentou esse universo pra você? Você conheceu pela internet? Teve curiosidade? Como é que foi isso? O K-pop eu conheci na época do Psy. Do Psy apareceu lá em 2012, Lembro. épico. Vi depois me tornar fã deles muito mais pra frente, até por questão de preconceito da idade. Eles são muito meninos. E daí depois, quando eu descobri que eles tinham basicamente a mesma idade que eu, o mais novo tinha a mesma idade que eu, o resto era todos mais velhos, falei: "Ah, não tem por que eu ficar ali, né, não vou ser fã se eles são incríveis". E os dorama, eu conheci através de uma amiga. E os doramas eu relutei bastante para começar a assistir. Por quê? Eu não era muito fã de drama, assim, de muito drama, de romance, eu gostava de ação, gostava de, eh, Harry Potter, Piratas do É um Caribe, essa certeza também essa dessa. lebre de
Então, e daí, eu não vou assistir dorama, é muito romance, muito drama, muita choração, e não tinha paciência. Mas daí uma amiga minha falou assim: "Ó, assiste esse aqui, O Sorriso Real", primeiro dorama que eu assisti coreano. Ela: "Assiste esse aqui, e depois você me diz o que você acha". E daí fui assistir, falei: interessante, não é tão chato quanto eu imaginava, assim, de ficar muita choradeira, muito porque tem umas minisséries chinesas, K-dramas, que eles são muito choro, muita coisa ruim, sabe. Uhum. E fica muito repetitivo, maçante, que não te prende, você querer assistir, querer saber. E no Sorriso Real eu vi uma diferença, né, aquela coisa deles se apaixonando aos poucos, eles têm aquela divergência, né, dele não gostar de sorriso e ela sorrir pra caramba, porque é o trabalho dela. Então foi uma coisa bem legal. E daí dali pra frente eu comecei a pegar outros doramas da mesma linhagem e fui aí hoje não, hoje como eu já sou apaixonada pelos doramas, assisto um dorama mais triste, outro um pouquinho, mais sanguinário, que às vezes tem. Então hoje eu já assisto, já englobo todo, não tenho mais esse eu não gosto de um, não gosto de outro. Às vezes tem o doraminhas que você fala: "Ah, é muito fraco, assim, não gostei da história, eu não vou assistir". Mas já não tenho mais esse preconceito de que não quero assistir dorama por ser muito dramático. Bom, isso é bem legal, assim, porque eu lembro do Psy, acho que o professor também deve lembrar, né, fez um sucesso gigantesco. Olha, ó, esse momento é épico, né. Nossa, era épico, né, e o clipe, depois ele lançou mais uma música em 2013, até acho que a Yuna, né, que também gravou uma com ele e tudo mais, que também é bem legal, que eu já pesquisei um pouco sobre ela também. E, poxa, foi bem interessante tudo todo esse só que também ele sumiu, né, por isso eu nunca mais soube pelo menos você que deve estar mais por dentro, deve saber alguma notícia do Psy, mas eu nunca mais tive nem notícia dele. Lembro que ele cantou até no American Music Awards, ele fez uma apresentação, os americanos adoraram ele e tal. Era a sensação do momento, talvez a música das músicas mais bombadas de 2012, disparado, eu estava na oitava série, eu lembro. O canal Aprofunda, eles fez recentemente um vídeo falando sobre a carreira dele, que ele teve essa explosão, só que assim, ele não estava preparado para essa explosão. Daí foi algo extraordinário, e ele deu uma sumida porque a gravadora começou a cobrar dele que ele explodisse novamente, e ele não conseguia fazer mais. Daí tem umas questões também que ele tinha que pegar esse prestar o serviço obrigatório para a Coreia, daí nisso ele tem que ficar 2 anos prestando serviço militar, então não podia ter mais continuar com a carreira. Daí quando ele continuou com a carreira já tinha perdido o hype. E ele não serviu o exército coreano, né, ele foi o primeiro a dizer não para o exército coreano, ele enfrentou o país dele, teve, né, que arcar com as consequências e tudo mais, mas com o hype do K-pop explodindo, né, as coisas foram mudando. Ele tem a parece que agora ele tem a própria gravadora, ele fez uma música com o Suga do BTS que foi sensacional, ficou dias nas paradas. Aí ele começou pra ele, o jeitinho gerente, engraçado dele, falar: "Esse cara não vai dar muita coisa", mas quando ele explodiu com o Gangnam Style, ele realmente foi um negócio surreal, ele ficou meses nas paradas Hot 100 da Billboard. Sim, eu lembro, era toda a premiação americana, ele estava lá, ele estava se envolvendo demais com o trabalho, dos músicos dos Estados Unidos, né, Estados Unidos adorou ele, né. E hoje em dia é uma das coisas que eu vejo, eu também queria comentar um pouco sobre isso, né. Bom, como eu falei, eu sou mais americanizado, a gente consome muito rock britânico, Europa e Estados Unidos, Europa e Estados Unidos, né, rock, pop, né, e aí chega a Coreia, tentando desbancar um pouco essa questão. Hoje em dia você vê que eles estão produzindo, o BTS é um sucesso mundial até nos Estados Unidos, né, eles também tiveram no American Music Awards, também se apresentaram. E, bom, 2012 a gente deve se lembrar de um certo grupo britânico chamado One Direction, que também fez muito sucesso, depois
também não se teve, mas porque eles desmontaram até o grupo. Mas assim, tá vendo uma ascensão da música coreana e a música americana, eu não sei, eu ainda vejo como um pequeno declive, porque o pessoal tá um pouco saturado de filme. Você percebe o cinema também americano tá um pouco em decadência desses últimos 2 anos aí. Você percebe que o cinema produziu poucos filmes que a gente fala, cara, esse filme é bom, né? A Marvel vem decaindo muito. Outros filmes aí que você tem uma expectativa grande não fizeram bom. E você tem todos os doramas produzindo, todos eles sendo populares, as pessoas gostando. Como é que você vê? Como é que você analisa tudo isso? Dessa questão da ascensão da Coreia na mídia, e os Estados Unidos está aí balançando um pouco, não conseguindo se manter ainda no cinema. Você vê que o cinema hoje não tá tão cheio quanto era. Como é que você vê tudo isso? Assim, o que eu vejo, a Coreia, ela teve uma inovação, né, a inovação com os doramas. A Coreia, eles prezam muito por aparência, tanto as atrizes quanto os atores coreanos, eles têm muito boa aparência, eles prezam muito por isso. Já na América, parece que eles não têm muito disso, né, você pega aí, vamos dar um exemplo, a Kristen Stewart, que fez o Crepúsculo, foi a sensação, o Crepúsculo na época foi sensação, e ela era linda quando fez o papel da Bella. Depois que o filme fez sucesso e tudo mais, você vê que ela descuidou, ela começou a usar drogas, né, viciada em álcool, começou a se degradar, a aparência dela já não ficou aquela coisa atrativa, bonita que era como era antes. E quando você tem atores como o Johnny Depp, Tom Cruise, gente, né, atores das antigas que fizeram filmes incríveis, e hoje você vê atores que não levam tão a sério o papel, não, diretores que não têm aquela visão de cinema como era antes, que te prendia, um roteiro que te prendia, que fazia você ficar ali assistindo, e podia fazer quantas fosse continuação do filme e a gente ia para o cinema assistir. Eles não dão mais esse valor, sabe. Então acho que é isso que o pessoal tá saturado do cinema americano. Porque é difícil hoje em dia, de 10 filmes que eles fazem, um talvez tenha um roteiro legal. É, acho que se pegasse um pouquinho, eh, um pouquinho, assim, que desse mais atenção ao roteiro, né, se inspirasse no que era antes e continuasse nessa leva, poderia continuar aí tendo um grande sucesso. Agora apela muito para coisas muito violência, essas coisas, o pessoal já não quer mais saber. A gente já vive nesse meio do mundo violento todos os dias. Então, a gente assiste televisão, assiste filme, uma série, para poder fugir um pouquinho da realidade. Sim, Então, concordo. é muito pesado os roteiros que têm sido feitos e deixado de lado o talento, deixado de lado a aparência física também, que conta bastante quando você vai assistir um filme. Você não quer ver uma pessoa que não tá ali totalmente com a aparência totalmente desgastada de droga, de bebida, que mal sabe interpretar, que não tem mais aquela paixão quando vai interpretar. Então, eu acho que isso que deu uma decaída um pouco no cinema americano. Até porque as referências do que era o cinema americano, alguns já se foram, outros estão parando, estão aposentando, então, se mete em muita polêmica, muita sujeira no meio deles, então isso vai deixando o pessoal desanimado de consumir conteúdo. E na Coreia eles aproveitaram, né, tanto que a rotina de um idol, a rotina de um ator, coreano tem que ser impecável. Qualquer coisinha que aconteça vai pra mídia, o hate vem, os fãs vão em cima, cobram agência, cobram os atores, então eles têm que estar sempre se superando, né, se cuidando, se superando pra poder ser cada vez melhor e manter o sucesso que ele tem. Nossa, não sabia que tinha essa cobrança. Tipo assim, como é que é a rotina de um idol? Desculpa, como é que eles, tipo, tem que malhar, tem que cuidar do. Aí varia um pouco de empresa para empresa. O BTS, por exemplo, eles vivem em dietas, né,
sempre ali cuidando muito da aparência, dietas restritivas para manter o peso ideal. Eh, não pode estar envolvido em polêmica, jamais, nem olha, assim, até eu acho que é um pouco exagero da parte da empresa e dos fãs também. Por quê? Ele sai para jantar, uma amiga, por exemplo, né, é super normal, a gente é amigo e sai para jantar e conversar e bater um papo e beber, mas se um idol sai com uma amiga e aquilo cai na mídia, a onda de hate vem bastante em cima da pessoa, né, acaba com a carreira dela, qualquer coisinha mínima que um idol, um ator faça hoje em dia, vira um hate bastante, que acaba com a carreira que ela demorou tempo para construir. Então, tem empresas que é um pouco menos restritivo em questão de relacionamento, amizade, dietas e tudo mais, mas tem empresas que pega ali no pé e você tem que seguir a risca, é como se fosse no quartel, você tem que seguir exatamente o que está sendo imposto ali. Caramba, eu não sabia que tinha toda essa questão, assim, tipo, de ter que ter uma dieta, de que eles têm que cumprir normas. Falei: "Caramba, isso é legal até, acho interessante". É tipo a Fórmula 1 lá, a FIA também agora determinou que os pilotos não po tá até gerando uma polêmica, né, que eu gosto muito de Fórmula 1, que os pilotos não podem falar palavrão, senão eles têm que pagar uma multa e a multa sai do dinheiro da do pi o piloto tem que pagar a multa, né. Então se falar um "porra" lá, ferrou. Se a FIA vai e multa o piloto. E claro, não desclassifica da prova, né, também isso seria muito complicado, mas ele leva uma multa, o piloto leva uma multa. Então, assim, qualquer comportamento fora me lembrou muito essa questão da Fórmula 1 também, que a Fórmula 1 também pega muito no pé dos pilotos para eles se manterem, tipo assim, tentarem manter uma boa aparência da competição e tal, porque antigamente era uma leva de pilotos xingar no rádio e tal, a FIA determinou que não tem que ter um bom comportamento, né. E você, professor, sabia que tinha toda essa questão? Apesar de eu não acompanhar muito as bandas e as produções norte-coreanas, eu vejo muita discussão sobre a questão do soft power da Coreia, porque para eles, essa questão do sucesso internacional não é só algo de uma empresa privada, mas acaba sendo a economia de exportação do país. Da mesma forma como o Brasil investe muito em tecnologia, em produção agrícola, lá eles investem na produção de banda, na produção de dorama, na questão do culto aos ídolos, a questão de comportamento, assim, ultra regrado. Eu lembro, se eu não me engano, eu acho que foi teve uma cantora da 2NE1, que eu nunca sei a pronúncia desses nomes, que ela foi super cancelada, porque num show, sem querer, ela usou uma saia e foi pegar o microfone que ela deixou cair e mostrou parte da calcinha. Não foi nem a calcinha inteira, foi só a alça que apareceu. E alguém tirou uma foto e isso foi assim, do tipo, ela pegou, teve que fazer todo aquele vídeo padrão, sem maquiagem, roupa branca. "Olha, desculpa quem ficou ofendido, não foi minha intenção, peço perdão, isso não vai acontecer novamente". E assim, a galera começou a cair matando. Ela É. chegou quase a ser expulsa da banda. Recente do que aconteceu aí agora no ano passado, o Suga do BTS, ele tá em serviço militar, né, então agora terminando. Mas no ano passado, ele saiu pra jantar com os amigos, né, bebeu lá a bebidinha dele e foi embora pra casa de scooter. E nos vídeos você vê ele chegando até a frente da casa dele com a scooter tranquilo, normal, não estava assim, alcoolizado que, meu Deus, estava saindo atropelando todo mundo, caindo. Só que quando ele chegou na frente da casa dele, ele foi fazer uma curvinha assim no naquele aqueles cone que fica na frente do condomínio, e ele simplesmente caiu, na frente da própria casa, ele tomou um tombo tão ridículo, sabe, que assim, normal, qualquer pessoa poderia cair. Só que o que que acontece? Tinha policiais ali perto, viram quem era, pegaram ele pra Cristo, jogaram na mídia, ele foi massacrado, porque a quantidade de bebida que ele tomou não era absurda, né, era pouco. Mas na Coreia tem as normas de scooter elétrico que você pode usar tendo carteira, que você pode usar
alcoolizado e que você igual o carro, você não pode dirigir de jeito nenhum alcoolizado. E o dele, infelizmente, era dessa scooter, só que ele falou que ele não sabia disso. E é normal, às vezes a gente não sabe todas as normas nem do nosso próprio país, né. E daí ele pegou e caiu lá, levantou rapidinho e tal, os policiais levaram ele pra delegacia, fizeram lá toda a ocorrência que tinha que fazer, e e exporam ele na mídia. Ele teve que vir a público, pedir desculpa, como se ele tivesse atropelado alguém, como se ele tivesse matado alguém. Esculhambaram ele durante meses por causa disso. E daí você vai ver o vídeo dele caindo, é a coisa mais ridícula do mundo. Assim, poderia ter acontecido com qualquer uma pessoa, mas por eles ter um idol, eles tomou um hate que foi meses, meses. Não, você imagina assim, então, se o Oruan foi o Aruan, desculpa, for pra Coreia, então o cara vai nossa, o cara pega prisão perpétua, então, que esse tempo atrás você viu que ele saiu com uma acho que no carro e bêbado, deu um zerinho no carro no meio da rua do Rio de Janeiro. Meu Deus, o cara ia Mas uma coisa é o estrangeiro fazer isso. É, Outra coisa é alguém que é o símbolo máximo do ideal de uma cultura que está sendo exportada. entendi. E ainda assim, a gente tem que lembrar que a Coreia tem todo o passado dela de sofrimento, tem a Sim, questão sim. que eles estão buscando tentar se reinventar. É uma pessoa que está numa mídia, que atrai muita visão pública, que é um exemplo para as meninas, mas principalmente o comportamento dos meninos. Tanto é que, se eu não me engano, nas bandas, tem no contrato, por exemplo, fala pra você a personalidade de cada um. Pra ter ali um bad boy, tem que estar dentro de regras. Bad boy tem que ser um menino santinho. Aham, tem o cara que vai ser aquele que é o exemplo do estereótipo do menino santinho, daquele que é o rapaz do interior, daquele que é o rapaz romântico, daquele que é o mais inteligente. Eu lembro que das meninas tinha lá. No caso, o Suga ele é o bad boy e que ainda assim passou. Uhum. Eu lembro que das meninas lá tinha no contrato, você pode mostrar o dedo do meio por tantos segundos a cada show. E Sim, o comportamento do se a o cara não podia fazer, se ele fizesse isso, ele estava ferrado, ele não podia fazer. eu tinha um tempo máximo permitido pra você ter esse comportamento. É, tipo, extremamente regrado. Meu Deus, cara. Se fizesse isso não, desculpa, pô, é até Não, mas assim, xingamentos, palavras e tal não podem ser falado, o conteúdo da música deles, antes de fazer sucesso, é passado por toda uma verificação do governo, pra ver se permite ou não permite. Tem todo um acordo das empresas, por exemplo, se uma empresa tal vai lançar naquele mês, outra empresa não vai lançar antes, não vai lançar ao mesmo tempo para não competir no mercado. uhum. Nossa. Hoje em dia não tem muito isso, hoje em dia as empresas elas estão assim. Até porque Deu você uma vê diminuída. o lançamento, um grupo vai lançar lá, um dos membros vai lançar o seu trabalho solo, a outra empresa já está lançando também, né. Agora esse último mês, J-Hope lançou uma música nova, né, o J-Hope do BTS lançou uma música nova no mesmo dia ou no dia seguinte, perto, o Stray Kids também lançou uma música nova, 2 membros solos, música solo do Bang Chan e do Hyunjin. Então assim, hoje em dia não tem muito, porque cada um tem essa agenda, então eles não se seguram pra vão lançando tudo junto e tá tudo bem, cada um numa sua vertente ali, vende mais quem tiver, né, o conteúdo mais acessado, basicamente. Mas ainda assim, Mais natural. esse é, mas ainda assim, eu acho muito desgastante para quem se torna do ter que viver nessas regras, porque eles são seres humanos, a uma hora vai cometer um erro, né. E eles têm aquilo para as pessoas, eles são perfeitos, eles têm que ser perfeitos, eles não podem errar. Até a gente brinca, e eu brinco com as meninas, falo: "Imagina e as pessoas descobrem que eles também vão no banheiro, também fazem xixi, também, sabe, também tem suas necessidades fisiológicas". Você já Só imaginou pelo Instagram ver você. tá descobrindo que eles também fazem, né, essas coisas? O porque chega a ser absurdo a cobrança de que tem que ser perfeito o tempo todo.
O Suga é o bad boy, digamos, do BTS. Mas ele é uma pessoa extremamente respeitosa, uma pessoa, né, humilde, muito sensível e passou por uma situação dessa e foi humilhada da forma que foi humilhada, né, de mandarem diversas coroas de flores na frente da Hybe pedindo para tirarem ele do grupo, por causa de bobeira, de uma bobeira. Ficou meses, meses nessa folia. Então o pessoal acaba exagerando na cobrança. Você cometeu um erro, legal, você assumiu o teu erro, foi lá, pagou pelo teu erro, beleza, pronto. Mas não, ficam ali meses massacrando e desejando coisa ruim e ameaçando. Ainda bem que o serviço militar dele é aquele que é administrativo, que ninguém faz ideia de onde ele trabalha. Porque senão iam lá no trabalho militar dele para poder, né, fazer bagunça lá na frente, mandar coroa de flor e pedir para ele sair, atrapalhando o trabalho dele também. Meu Deus do céu, nossa, eu não sabia que era nesse nível o cancelamento, assim, meu, nossa. E enquanto isso aqui, a gente tem muitas vezes aqui no Brasil, gente que, pô, já fez muito ídolos aqui, nossa, pessoal que aí do funk, que já fez muita coisa, já teve envolvido em muita coisa, assim, muito mais pesada, às vezes com droga, com coisa assim, aqui no Brasil tanto faz como tanto fez. E é interessante você ver que tem, por exemplo, na Coreia, eles têm toda uma questão de se respeitar, de você ter essa imagem, manter essa imagem, qualquer deslize, não, você vai sofrer as consequências, e sofreu mesmo, né? Imagino assim que e sofre com isso. E imagino que também não deve ser fácil pro idol, no caso, também conviver, porque imagina, do nada o cara tem tudo, e o cara, todo mundo gosta da pessoa, e do outro dia, nossa, tá fazendo isso. Isso me lembrando uma série, agora eu vou ter que citar a série americana, The Morning Show. Alguém já assistiu? The Morning Show? A série? Só ouvi falar. A série ela fala justamente sobre os cancelamentos, só que ela foca na televisão, né, no jornalismo. Que aí acho que um apresentador, ele teve um caso lá com uma assistente dele, aí acho, eu sei aí no começo da série começa quando ela denuncia ele, que ele abusou dela e tal, aí ele é cancelado, né, aí começa a gerar toda a série, e gira em torno disso, né. Aí é tipo assim, o cara tinha uma vida linda e maravilhosa, no outro dia, nossa, aí começa toda uma trama em cima, aí já começa a ver que é tipo intriga, um querendo ferrar o outro. E aí é bem interessante essa série. Ela fala muito sobre a questão da internet, do cancelamento, que, por exemplo, essas pessoas mais velhas que vêm de uma outra geração, eles não estão acostumados com isso, né? Porque naquela época não tinha. Então, para eles, assim, ainda é difícil se acostumar, porque toda hora tá alguém tweetando. É bem interessante essa série, assim, para você ver como é que funciona esse mundo e tudo mais, né? Só que ela é ambientada em Nova York, né? Não é uma série coreana. Mas, enfim, eu queria saber outra coisa. Por que que esse sinal eu não consigo fazer? O sinal que vocês fazem é assim, né? Como Não, é que é? é É assim. assim, é assim, né? Eu não sei fazer Isso, sobre. tá certo. É só na pontinha do dedo. Tá, Na pontinha do dedo. tá. E o que que significa esse sinal? É um coração de dorameiro. Isso, é lá, deu certo. É o coração de dorama. Mas, professor, consegue fazer o dedo do Spock lá também? Não? Aí, ó, esse é legal. É, É, o Spock. Eu não consigo fazer isso, eu tenho dificuldade de fazer isso. Mas, enfim, o que que significa esse sinal do dorama? é o coração. É um coração. Esse, um coração. Às vezes faz assim, né? Eles fazem assim, faz o coração assim. Ou faz o coração de dorama, que é o Dequim. Legal, legal. É um coração, então. Eu não sabia. Eu sabia que era pensei que era algum outro sinal que pra dizer que você era dorameira. É tipo, eles pra identificar, ela faz esse sinal. Eu pensei que alguma coisa assim. Acaba sendo o chifrinho que o pessoal falou aqui. É. Exatamente. A forma de você saber que a pessoa é dorameira, ela faz o coraçãozinho de dorama. Sabe que é K-popper dorameira. Legal, legal. Mas é bem interessante isso. Agora eu queria. Antes disso, professor, quer fazer alguma pergunta? Tá tranquilo? Tranquilo? Aquilo. Eu queria falar dos eventos agora também, pegar um pouquinho da gente falar dos seus eventos. Você cria eventos, né, nessa vibe dos K-pop e tudo mais.
E me diga como é que você organiza seus eventos? Eu tenho uma curiosidade em saber. Eu gostaria, como é que você organiza? Você tem uma página dedicada a isso? Você tem algum grupo do WhatsApp? Você cria seus flyers? Como é que funciona? Eu tenho o grupo do WhatsApp e tenho a página no Instagram, o Biarmes. Eh, Geralmente eu faço aquele planejamento, né. O último evento que foi feito agora foi para comemorar o aniversário dos membros do BTS, do J-Hope e Suga. Foi até uma balada BTS que a gente fez, foi bem legal. Escolhe lá o lugar, tudo, que vai comportar com segurança o público. Eu fico meses planejando esses os eventos, os brindes, a decoração, a interação também que tem, os sorteios. Então a gente fica meses ali, é o pré e o pós. Tô até sem dormir de vez em quando, nervosa, porque tem que resolver tudo ali e fazer tudo certinho para as meninas. Então, eu pego, né, crio lá penso, né, no conceito do evento. Aniversário do Suga e do J-Hope, eu fiz o Stop Day, com uma música solo que eles gravaram os 2 juntos, como tema. Montei lá a propaganda, joguei no Instagram, jogo no grupo, o pessoal compra ingresso, chega no dia, vai lá, e entra no evento, recebe o brinde, que daí sempre prepara um brindezinho legal pra dar pra ela, né, como prêmio por ter ido no evento, e faz uma interação, faz um bingo, faz um jogo, põe ali algo que distraia e anime elas também, não é só: "Ah, fiz o evento", chega lá, senta todo mundo, come e vai embora. Então a gente sempre prepara uma interaçãozinha ali pra manter elas animadas até o final do evento. Legal. E só meninas, no caso? Não, vai homens também, os maridos das meninas também às vezes aparecem lá. Aquilo, você casou com a K-popper, você tá namorando com a Dorameira, você tem que saber participar da vida. Não é legal você ficar ali julgando. Então, eles pegam e vai lá e participa juntos, e vê que não tem nada demais. Tem homem que é muito ciumento, que na cabeça dele eu digo, eles têm mais fé do que a gente que é K-popper dorameira, que eles acham que o idol vai sair lá da Coreia do Sul pra vir para o Brasil roubar a esposa dele. Eles têm mais fé que a gente. E tem outros que vão no evento e se diverte, participa lá, recebe o brinde pra esposa e acaba gostando também, porque quando vê que eles têm uma aparência mais, usam maquiagem, umas roupas extravagantes, cabelo colorido, mas daí depois quando eles veem a personalidade de cada um, quando eles conhecem as músicas, acaba, né, gostando, acaba se afeiçoando. Legal, bacana. E nesses eventos, assim, por exemplo, você que comentou na baladinha, você faz o evento na sua casa, em um local público, como é que funciona? Eu sempre procuro um lugar fora, né. Em casa não cabe basicamente só eu, a minha amiga e a gatinha no máximo, não cabe, muito pequeno para poder fazer evento em casa e também muita gente, vai bastante gente nos eventos, então em casa não comporta. Então eu procuro um lugar, um restaurante, que nem esse último lugar que eu fiz foi realmente numa balada mesmo. Deixei lá o traço com a pessoa, a gente fechou a balada no sábado e foi até meia-noite. A Thalita tá fazendo uma pergunta aqui, o que você acha de toda essa fetização aos asiáticos por conta da popularização do dorama? Essa é uma questão muito polêmica. É uma É pergunta bastante, eu acho. polêmica. E eu acho que vale a pena ressaltar. Assim, dorama, a gente tem que saber que ele não é real. Ele um é uma novela, é uma ficção, não tem nada real ali. O ator de dorama, ele é um personagem. Mas por exemplo, quem que eu posso usar de exemplo do mais queridão aí? O ator da Rainha das Lágrimas, que eu vejo que a mulherada é maluca nele, o Bogum, por exemplo. O personagem dele é super romântico, super querido, né, obcecado, rico, perfeito, é um homem sem defeitos, totalmente fiel, que vai
lamber o chão que a menina que ele gosta passa. Só que na vida real não é assim. Na vida real, o relacionamento tem seus altos e baixos, nem todo mundo vai ser perfeito. E homem é homem em qualquer lugar do mundo, vai ter defeito. Não importa se é coreano, se é tailandês, se é chinês, se é brasileiro, americano. Homem é homem em qualquer lugar do mundo. Assim como mulher também vai ser mulher em qualquer lugar do mundo. Vai ter os nossos defeitos. Então você, ai, não quero mais saber de mais nada agora, só quero asiático por causa do dorama, porque eu quero viver um romance de dorama. É bem assim. A gente tem aí exemplos de pessoas que foram se relacionar com coreanos porque estavam apaixonadas, obcecadas pelos doramas, querendo viver um romance de dorama, chegou lá, não é bem assim, né? Foi tratada, foi humilhada. Então tem que pensar que um relacionamento ele tem que ser consolidado com pessoas que gostam. E saber que o relacionamento é uma coisa normal, né? A questão do parceiro ser romântico ou não, aí é a personalidade dele. Mas agora esperar que eu vá me envolver com asiático e todo asiático vai ser igual o meu opá do dorama, ai, não adianta iludir, pensar que nenhum outro homem presta, só os coreanos, porque vai não vai ser bem assim não. É a mesma coisa com os idols. Você tem que gostar deles, você tem que gostar do trabalho, ser fã, tudo bem, é legal, mas tem que saber que a sua vida tem que continuar. Ele não vai sair lá da Coreia pra vir casar com você aqui. Ele nem sabe que você existe. Você já pensou se todo artista fosse casar com as fãs, não ia ter, Nossa. não dá conta. Então tem que saber ter o pé no chão ali, gostar, admirar, amar. Eu O Fábio acho Júnior ele que tentou, né, até. então, o Fábio Júnior até tentou, mas quantos casamentos ele teve, né? Fracassados ainda por cima. Então, assim, tem que entender isso. E relacionamento é baseado no sentimento mútuo, né, que é asiático, que vai ser romance de dorama. Ah, pode ser que exista, né, se você tiver muita sorte, você vai conhecer um asiático e vai ter um romance ali legal de dorama, talvez. Mas pode ser que dê muito ruim, então não se iludir. Eu acho que tem que ter o pezinho no chão ali, e saber separar a ficção da realidade. Na segunda-feira a gente teve um podcast sobre relacionamento com uma psicóloga, que ela tem um projeto dentro da igreja adventista, em que ela ajuda pessoas solteiras da igreja a encontrarem uma pessoa, né? E ela relatou isso, o professor deve até se lembrar que ela relatou isso no episódio e tudo mais, né? E realmente, a maioria dos doramas, pelo que eu vi, tem a parte do romance. Faz parte e tudo mais. E eu acho que o único que eu vi que não teve era o próprio Round Six, que teve ali que a morte, que geralmente não teve tanto romance assim, mas sempre tem qualquer filme tem um romance. E, bom, eu quero, já que você citou nessa questão, eu quero falar de um filme da Netflix que estreou agora, que eu não me lembro o nome, mas um filme, eu já falo pra vocês o nome do filme, mas era uma menina, provavelmente alguém já deve estar em alta lá na Netflix. Ela é uma menina, né, que ter casado com um programador de jogos e ela tem a mãe pega câncer e ela morre. E ela vai dividir a herança lá com os filhos e pra ela deixa um DVD. E aí ela coloca o DVD e a mãe fala assim: "Olha, eu encontrei uma carta tua quando você tinha 13 anos, com 12 coisas que você queria fazer, e eu quero que você faça essas 12 coisas". E ela vai se descobrindo ao longo do filme, cada vez que ela consegue, o advogado dá um CD pra ela ver que a mãe falou e tudo mais. E o filme, ele lida com essa questão de se descobrir e tudo, né, é bem legal o filme, achei bem bacana, um filme de romance também, né, todo filme tem. Ela até depois se separa do programador, porque ela vai descobrindo que ela gosta, que ela tinha uma vida muito feliz. E realmente, eu acho que é nesse sentido mesmo. A gente assiste, às vezes, esses filmes, a gente fica, nossa, caraca, como eu queria ter uma vida linda e perfeita, como eu queria ir pra Hogwarts, né? Então, assim, a gente tem essa noção. Usa a minha cartinha de Hogwarts. Não veio a cartinha. Ô, professor, você já veio pra você a cartinha de Hogwarts, professor? Olha, eu nunca tive essa ilusão, porque toda vez que aparecia uma coruja perto de casa, minhas cachorras comiam.
Então pode ser que o cachorro comeu sua pertinha de Hogwarts. É. Por aí. E a amiguinha nunca chegou. Mas assim, esses eventos que você faz é muito bacana, é bem legal, porque reúne, né, e tudo mais. E eu acredito que tem uma comunidade bem bacana, as dorameiras e tudo mais. E tem muita gente que produz conteúdo, muita gente mesmo, que produz conteúdo no TikTok, no Instagram, no YouTube sobre dorama. Gente que traz notícia, traz giro. E é bem legal esse trabalho, assim, né? Porque é um público, claro, ele é bem mais nichado, né? Mas tá se proporcionando cada vez mais, porque a gente vê realmente a parte audiovisual da Coreia sendo se destacada no mundo inteiro. Então é sucesso, né? E, bom, falando agora um pouquinho, né, sobre as curiosidades, né? Qual que foi o momento da tua trajetória? Você que posso dizer assim, uma influenciadora sobre doramas e tudo mais. Qual que foi pra você o momento emocionante da tua trajetória até agora? Olha, até agora, mais emocionante foi um projeto novo que a gente começou junto do Biarn. Que foi o primeiro evento, o último evento que a gente fez foi o primeiro evento beneficente. Legal. Juntou ali doações e foi, né, levar para ajudar um lar infantil. Então eu acho que o momento mais gratificante de toda essa trajetória foi poder unir o útil ao agradável, o que eu gosto de fazer para ajudar pessoas, para poder chegar lá, ver, levar as doações lá, ajudar o lar infantil e ver o sorriso da criancinha, poder que está fazendo algo de bom para as pessoas. Então acho que esse foi o momento mais, até chorei durante o evento, né, porque realmente foi o momento mais gratificante da minha vida, esse meio, foi poder fazer o que eu gosto de fazer, pra juntar o que eu gosto de fazer para fazer o bem para as outras pessoas. Legal, e acho que ajudar é sempre bem-vindo, né? Fazer o bem para as outras pessoas, acho que isso não tem preço, realmente é algo muito, muito bacana. E você tem algum plano para o futuro? Algum projeto que você queria contar pra gente, que você tá pensando para o futuro? Projeto futuro ainda não tenho nada, até porque o projeto que eu tinha em mente era começar, né, as doações, a fazer eventos beneficentes para poder fazer as doações. Então, a princípio, assim, eu acho que eu já estou realizando. Esse projeto futuro já está ali, está sendo realizado, tá, a princípio não tenho. Então, poder ano que vem, se Deus quiser, e ele me abençoar, poder assistir o show dos meus favoritos, né, depois de 2 anos sem nada deles aí, depois de anos deles estão vindo para o Brasil e 2 anos servindo no exército, poder ano que vem assistir eles de pertinho. Sai, vão tocar no Couto? Não cabe, é pequeno. Capaz, capaz. Pô, veio o Linkin Park, veio o Coldplay, tem eles também, né? Será? Mas só em São Paulo? Será? Só no Maracanã? Maracanã da vida ali pra poder, e ainda eu acho que um show só não rola, tem que ter mais dias, igual foi o Stray Kids agora, mais dias, 2, 3 dias de show pra todo mundo poder ir. Bacana. Bom, antes de seguir para o momento capcioso, o professor quer fazer alguma pergunta? Não, pode continuar. Continuar? Então vamos lá, vamos partir para o momento capcioso, né? Momentinho capcioso agora. Eu quero que você fale um dorama que você detestou. Quero que você cause polêmica, um que todo mundo gosta e você não gosta. Que você fala assim, puta, esse dorama é horrível, a merda, é fezes, e todo mundo gosta. Você tem esse nó? Ai, não me odeie, gente, Dorameiras, não me odeie, mas é o Alquimia das Almas. Horrível. Todo mundo adora e eu não gostei. E uma banda de K-pop que todo mundo gosta e você não gosta? Essa é polêmica, mais polêmica ainda, é o Blackpink. Legal. Não que eu não gosto, que eu deteste elas, é um grupo que eu não me Que eu acho uma droga. assim, eu não me identifiquei. É um grupo que eu não me identifiquei. Aham. Bom,
eu queria agradecer a tua presença aqui hoje. Foi muito legal, muito bacana conversar sobre isso. Confesso que você me trouxe muitas curiosidades que eu não sabia. Eu acho que eu vou olhar com outro olhar agora o K-pop, os doramas. Realmente, eu comecei a assistir essa semana, né? Tá na Netflix, tem vários doramas, é muito legal. Realmente também quero mandar um salve pra Bruna, né? A Bruna, que eu convidei ela pra estar aqui hoje também pra te ajudar no bate-papo, mas infelizmente ela não conseguiu estar aqui. Mas ela tá trabalhando ali na Record e na RIC TV, melhor dizendo. E ela também é apaixonada por dorama, né? E ela é do Repetidamente, né? Querida, E ela adora, ela é minha querida. ela cria conteúdo sobre filmes, muito bacana, muito legal o canal dela. E ela já participou 2 vezes aqui do podcast, ela é uma pessoa muito bacana, muito querida. E queria te agradecer e desejar sucesso, né. Quem sabe se um dia eu gostar de doramas, chegar no nível que eu tenho minha própria idol, né, aí quem sabe eu vá num evento lá, fazer eu não sei fazer isso gente, desculpa, eu tenho que aprender a fazer. Coraçãozinho. É assim? Como é que é? Eu não consigo fazer. É assim. Só junta. Só, ó. Só junta. Faz o sinal de positivo, faz o dedinho e vira. Puta que pariu. É assim? Puta, eu não tenho elasticidade no meu dedo, cara. Aí você vai ganhando. Como é que é? Faz assim e depois vai juntando. Olha só de que posso. E as costas da mão pra câmera. Espera aí que eu tenho dificuldade, senhor, eu tenho coordenação motora, cara. Tá quase. Aí, ó. Tá quase. Cara, assim, Ó. vai, Aí, ai, meu Deus. conseguiu. Host tentando fazer o sinal de dorama. Você tinha que ver Tem um coração certo. Você faz o coração do jeito que for o seu coração. Se o teu ele coração. faz assim, ó. Pode ensinar aí o Cascão a fazer, chega pro teu chefe, amanhã e faz assim, ó, pra ele, ó, chefe, quando que vai ser o cascalho? Quando que vai ser pagar? Você faz assim pra ele, é assim que eu faço quando eu quero receber dinheiro, pô. Mas assim, a gente brinca aqui, mas nossa, sensacional, é muito bacana. E, e lembrando, né, gente, que a gente vai deixar aqui no link, na descrição do episódio, o link do Instagram da Kawane pra vocês conhecerem e tudo mais. Tem bastante conteúdo legal. Bom, esse podcast trouxe várias curiosidades. Acho que isso foi muito legal, muito bacana, muito produtivo o bate-papo. Lembrando que também eu vou deixar nas redes sociais do Gimito, o nosso canal de animação, que inclusive eu tenho que fazer a sua música, né? A sua animação. Você gostou da sua música, Kawane? Eu gostei. Eu adorei, achei incrível. Depois tem que escolher uma, não esqueça disso. Primeira vez que alguém faz uma música pra mim, então eu estou muito emocionada. Sim, sim, a gente sempre faz uma música pro convidado, tipo, é uma coisa que eu gosto. Eu vi ninguém fazendo, eu falei: "Ah, acho que vai ficar legal, né", mas os convidados geralmente gostam, assim. Vai sair uma animaçãozinha, é o brinde do Gimito e vai sair uma animaçãozinha cantando, né, provavelmente eu vou ter que pegar uma K-popper pra fazer a animação lá pra cantar, tem que ver o meu banco de dados de avatares lá pra ver se eu acho uma K-popper pra cantar a música, mas enfim, gente, quero agradecer a presença de todos também. Participou aqui anonimamente, mas a Thalita, obrigado também por contribuir. Thalita, você só fez pergunta boa hoje, né? Quase cancelou a convidada aqui, obrigado. É, mas enfim, Perguntas bem diretas e bem exatamente. Não, eu sou pelo Perguntas importantes, exatamente. A Thalita entrou com as perguntas, assim, perguntas sérias, né, eu fiz as perguntas bestas, mas enfim, gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela presença de todo mundo que tá ouvindo a gente, é uma grande honra estar recebendo todo mundo aqui, muito obrigado, gente, vou ficando por aqui e até a próxima.